Gente, nesse mês do familiar, que é trazer os princípios do Evangelho para dentro de casa, eu quero falar sobre família citando Braulio Bessa, o poeta cearense Braulio Bessa, que disse assim: família é bem maior, é aconchego, é lar, é escola primeira, lição de amor e amar, é a certeza de colo e ninho para regressar. Nossa, que descrição de família. Eu não tenho dúvida que todos nós carregamos no coração a vontade de pertencer numa família que seja aconchego, lar, ninho para regressar. Uma família feliz, uma família feliz. Mas família feliz é tudo igual? Eu não estou falando de família perfeita, sem problemas, sem dificuldades. Essas coisas existem mesmo. Eu estou falando de família que, mesmo enfrentando dificuldades, lutas, provações, encontram nas lutas e provações razões para ser feliz. Razão para ser feliz. Tolstói é um escritor russo, escreveu vários romances, vários livros. E um dos seus livros ele escreveu a frase: famílias felizes são todas iguais, mas cada família infeliz é infeliz da sua própria maneira. Tolstói não está falando que família feliz é toda igual daquilo que é aparente, do seu formato, da sua configuração. Né? Isso seria muita tolice. O que Tolstói está dizendo é que famílias felizes são todas iguais em algo que não está visível. É algo que sustenta a família. São os princípios. Me parece que toda família feliz compartilha dos mesmos princípios e por isso elas são todas iguais. Será que existem mesmo princípios que podem promover a felicidade dentro da nossa família? A resposta é sim. A boa notícia é que existem princípios. Existem vários princípios, mas eu trouxe 4 princípios para a gente refletir um pouquinho hoje à noite. Vamos lá, vamos pegar esses princípios dentro do texto bíblico. Provérbios 24, 3, 5 diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Gente, seria muito absurdo eu trocar a palavra casa por família e dizer: com sabedoria se constrói a família e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. A família sábia é poderosa e a família que tem conhecimento aumenta a sua força. Não seria nada absurdo. Essa passagem bíblica se aplica perfeitamente. Aliás, ela fala sobre família. Ela fala sobre família. E o primeiro princípio que eu puxo desse versículo é sabedoria. É sabedoria. E sabedoria é diferente de conhecimento. Você pode ser cheio do saber, cheio de informações e não ser uma pessoa sábia. Jesus disse lá na parábola da casa edificada sobre a rocha, que o sábio é aquele que ouve os seus ensinamentos e coloca em prática. E o tolo é justamente o contrário. É aquele que, ouvindo a palavra de Deus, não coloca em prática. E eu queria alinhar com você esse conceito de sabedoria hoje à noite. A gente entender que sabedoria, à luz da Bíblia, não é igual a conhecimento. Sabedoria é igual conhecer a vontade de Deus e, conhecendo essa vontade, colocar em prática. Sabedoria, portanto, é igual a conhecer a Deus e obedecer a sua vontade. Gente, é impossível falar de sabedoria e não mencionar a vida de Salomão. Porque Salomão, quando foi coroado rei,
ele reuniu todos os seus súditos, reuniu ali todo aquele povo para uma grande festa, e Deus chegou para ele e disse: o que queres que eu te dê? E o que foi que Salomão respondeu? Sabedoria e conhecimento para governar o teu povo. E Deus respondeu para ele: porque você não pede por bens, riquezas, morte dos seus inimigos, honra e longos anos de vida, eu te darei sabedoria como nenhum homem da terra já teve. Mas também te darei todas essas coisas. Quando eu olho para a minha vida, eu fico desse tamanhozinho diante dessa passagem de Salomão. Porque eu percebo que muitas vezes é muito fácil errar o caminho. Essa passagem de Salomão fala muito da nossa vida. A gente, quando lê o texto, imagina o rei no seu trono, no seu palácio, dizendo que não quer ouro, riquezas. Mas tudo isso são coisas legítimas que eu e você, a gente corre atrás o dia inteiro. Senhor, me ajuda a concluir esse curso, a terminar de pagar esse curso. Senhor, me ajuda a manter, ó Deus, as necessidades básicas da minha família. Senhor, me ajuda a terminar a escola do meu filho, a faculdade do meu filho. Senhor, me ajuda a planejar aquela viagem em família no fim do ano. Riquezas. Senhor, me ajuda a trocar aquilo que quebrou dentro de casa. Precisa ser renovado, bens. Senhor, me ajuda com o desemprego, me ajuda com essa doença e morte dos inimigos. O inimigo não precisa ser necessariamente uma pessoa. Ela pode ser uma situação que nos ameaça. E eu percebo que muitas e muitas vezes, nessa engrenagem da vida, que a gente corre atrás de tudo isso, e tudo isso é legítimo, a gente faz disso o próprio motor da vida. E quando a gente faz dessas coisas o motor da vida, a gente erra o alvo. Porque o alvo é conhecer a vontade de Deus, e conhecendo a vontade de Deus, obedecê-la. Conhecendo a vontade de Deus, obedecê-la. Agora, aqui para nós, se a gente for fazer um raio-x desse ano, estamos quase na metade do ano aí, né? Mês 6 praticamente. Se você olhar para dentro da sua própria vida e for sincero com você mesmo, responda aí junto comigo. Quantas vezes você pediu a Deus sabedoria para governar a sua família? Quantas vezes você pediu sabedoria a Deus para ser um filho melhor, para ser um pai melhor, para ser uma esposa melhor, um marido melhor? E quantas vezes você pediu a Deus para resolver aquele problema no trabalho, para conseguir recursos para trocar algo dentro de casa? É muito fácil, gente, a gente errar o caminho, errar o alvo. Que a gente possa buscar essa sabedoria acima de todas as outras coisas. E como eu disse, não tem problema nenhum correr atrás de tudo isso. Isso faz parte da engrenagem da vida. Mas a gente não pode fazer essas coisas ser o motor da vida da gente. E com sabedoria, buscando sabedoria, eu vou conseguir discernir a minha vida. E esse é o segundo princípio desse texto. Se o primeiro é sabedoria, o segundo é discernimento. Porque com sabedoria eu vou olhar para as minhas decisões, para as minhas escolhas e saber escolher a forma certa. Discernir aquilo que é eterno do que é efêmero, do que é certo, do que é errado. Mas eu só consigo fazer isso com sabedoria e buscando o discernimento para saber fazer as escolhas certas, viver bem, viver bem. Salmo 90, versículo 12, pastor Debrando comentou esse salmo na sua pregação domingo passado. É o salmo de Moisés. Provavelmente é o primeiro salmo da Bíblia. Está escrito aqui Salmo 90, mas provavelmente foi o primeiro salmo. Foi escrito 13 séculos antes de Cristo por Moisés. Moisés disse: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria.
Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a viver. A viver. De modo que eu olho para a minha vida e digo, eu encontrei sabedoria. Uma outra interpretação desse texto é que Moisés está pedindo a Deus condições de perceber a passagem do tempo e a brevidade da vida. E ao perceber como somos frágeis, que isso lhe ajude a saber viver, a saber discernir o que é eterno do que é passageiro, efêmero, do que importa ser vivido e daquilo que não importa, que a gente está perdendo tempo. A vida, meu povo, não é só boleto e trabalho, trabalho, trabalho. A gente precisa separar um capítulo da vida para viver família, para viver as alegrias da família. Existe decisões que são muito simples. A gente não precisa esperar dias melhores, como diz a letra da música de Jota Quest, esperando dias melhores acontecer para poder mudar. Às vezes a gente não toma uma decisão em família que a gente está esperando dias melhores, chegar um melhor salário, dias melhores de comunicação, dias melhores de amor, para poder viver algo diferente dentro de casa. E a gente não precisa, são coisas do dia a dia tão simples que cada um pode começar a fazer com sabedoria. Diminua a sua velocidade. Diminua a sua velocidade. Acorde um pouco mais cedo em casa. Não seja daqueles que acorda correndo. Cadê o café? Está na mesa, acordou os meninos. Eu preciso correr, tem reunião hoje com o chefe. Já cansei. Chega em casa exausto, vai direto para o banheiro, toma banho, para o quarto se deitar, por favor, não me deixa aqui um tempinho, e quando vê você já está dormindo e perdeu um dia de convivência com a sua família. Diminua a sua velocidade. A gente vive num mundo muito louco. Até a conversa pelo WhatsApp a gente coloca num e-mail, 2, que a gente não tem mais paciência de ouvir com calma o outro. Diminua a sua velocidade. Aprenda a valorizar o tempo, porque ele é a única coisa que não volta atrás. Aprenda a fazer coisas juntos, como reunir a família e jogar na mesa, na sala de casa, assistir um bom filme, valorizar o momento da mesa. Tivemos uma pregação, a primeira pregação dessa série foi falando sobre isso. Valorizar o momento na mesa, são coisas simples que não precisa esperar dias melhores para fazer. A gente já pode começar a fazer essas coisas a partir de agora, a partir de amanhã de manhã e a partir da nossa própria vida. Aprenda a perdoar. Se perdoar liberta, por que a gente demora tanto em perdoar? Filhos, não culpe os seus pais por tudo. E aqui eu cito a letra de uma música de Renato Russo. Eles são crianças, como você é. E é o que você vai ser quando você se tornar pai, quando você crescer. Pais, abrace os seus filhos enquanto eles estão aqui. Sabedoria simples, que está no nosso dia a dia. A Bíblia diz que a sabedoria anda na rua gritando para ser ouvida. Quer mais uma? Tudo isso que eu estou dizendo não é nada novo. Tudo coisa antiga, letra de música. E eu vou citar mais uma. A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Uma música de Beto Guedes. A lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. A gente já sabe fazer essas coisas, não sabe, meu povo? A gente sabe de tudo isso, mas a gente deixa a correria do dia a dia cegar a gente. A gente deixa que a necessidade de correr atrás de bens, riquezas e melhor condição de vida fique por cima de conhecer a vontade de Deus e querer cumprir essa vontade dentro da nossa família. O terceiro princípio, se o primeiro é sabedoria e o segundo é discernimento, o terceiro é conhecimento. Com conhecimento a gente enche os cômodos da nossa casa. Provérbios 10, 14 diz assim: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Nossa, gente!
Os sábios acumulam conhecimento. O sábio sabe daquilo que está falando, mas o tolo, o insensato, fala daquilo que não conhece e é um convite à ruína. Precisamos buscar conhecimento, conhecer o outro, conhecer sua fragilidade, conhecer seu jeito, seus tiques, a beleza da alma, seu lado perverso, seu lado bom, suas vulnerabilidades. Quais são os medos dos seus filhos? Quais são os medos dos seus pais? Quais são os medos da sua família? Qual é o seu papel diante de tudo isso? Precisamos conhecer o outro. E para conhecer o outro em sua intimidade, é preciso se colocar inteiro nessa relação. Para poder ouvir o outro, mesmo quando o outro está em silêncio, é preciso a gente se colocar inteiro nessa relação. Mas a gente vive correndo o tempo todo, fugindo de encontros, porque às vezes os encontros traz dificuldades, traz trabalho para a gente, traz trabalho. Nós somos uma geração, né, a minha geração foi a última geração que se curou com remédio amargo, com metiolate que ardia e a mãe depois ia soprar lá, mas a gente sabia que depois da dor vinha a cura. Vivemos uma geração que o remédio tem gosto de framboesa, que metiolate não arde mais. Por isso, muitas vezes, nós evitamos os encontros, porque encontro às vezes dói. É preciso abrir mão daquilo que supostamente é mais importante, para poder dedicar tempo na mesa com a família, de ouvir o outro com delicadeza, com mansidão, presente de corpo. Aprender a ter prazer no diálogo, em conversar. Senta aqui, vamos conversar um pouco. Bora conversar? Já prestou atenção que tem casais que se botar um na frente do outro e dizer, vamos conversar um pouco. Tira o celular da mesa, vamos conversar. Nossa, passa 1 hora e não sai nada de conversa. É preciso aprender a ter um bom diálogo. A falar sobre os seus problemas. Meu filho, qual é o problema que tu está enfrentando aí? Ah, Cláudio, mas meu filho não vai falar dos problemas que ele está enfrentando. Eu tenho uma barreira enorme lá em casa com isso. Que tal você começar a falar dos seus problemas para o seu filho? Gente, hoje no trabalho foi tão difícil. Sabe aquele meu colega que senta na mesa do lado assim? Estava enfrentando uma situação com ele, mas na hora eu pedi sabedoria a Deus, sabe? E o Espírito Santo falou comigo e eu consegui contornar de uma forma tão bacana. Deixa eu compartilhar aqui. Quando a gente se abre para o outro também se abre com a gente. Mas às vezes a gente quer que o outro se abra para a gente, sem a gente se permitir abrir para ele também. Aprenda a falar sobre os problemas, sobre o outro e sobre os seus problemas. Aprenda a fazer refeições juntos, a cuidar do outro, a dar apoio e suporte. Isso foi uma amiga da minha esposa que falou sobre isso e eu achei lindo demais. Se o meu marido me dá apoio, mas ele não me dá suporte. Eu falei isso no A2, na última sexta-feira. Apoio é diferente de suporte. Ah, eu te apoio, vai lá, vai emagrecer, eu vou dar apoio, bacana. Ah, o camarada está com uma pizza gigante no sábado à noite em casa. Quer fazer um curso? Que massa, eu te apoio. Mas e o suporte? Vai estudar, que eu fico hoje à noite com os meninos para tu estudar para a prova de amanhã. Entende que apoio é diferente de suporte? E nós precisamos dar apoio e suporte às nossas famílias, aos membros da nossa família. Estou falando de marido e mulher, de filho. Isso vale também para filho e pai. Para filho e pai. Essa é uma das facetas do conhecimento. É você conhecer o outro. Mas existe uma outra faceta também, que é você se conhecer. Que é você saber os seus limites. E saber expressar esses limites para o outro. Olha, vai até aqui. Não passa daqui não, porque eu vou me sentir ferido. Essa semana nós tivemos uma conversa lá em casa e para mim foi extremamente desagradável. E eu não disse nada.
Mas no outro dia eu reuni a minha esposa e disse: olha, eu não estou me sentindo bem com isso aqui. O meu limite é até aqui. Estou sendo um pouco vago, né? Mas eu vou tentar explicar melhor. Eu já fui uma pessoa que agia muito pelo impulso. Sabe? Muito pelo impulso. Dizer, vamos construir ali uma casa. Eu digo, bora, cadê o tijolo? Cadê o cimento? Vamos embora. Depois ir atrás, saber como era o recurso, o tempo e o desenho da casa. Agia por impulso. Demais. Já fiz muito isso na minha vida. Bora. Depois eu ia ver como é que ia se resolver. Eu aprendi a não agir por impulso. E nesse dia, eu agi por impulso. E quando eu me peguei agindo por impulso, tomando uma decisão por impulso, depois aquilo me feriu. E eu voltei para a família e disse, olha, deixa eu mastigar esse assunto aqui 2, 3 dias. E depois que eu mastigar, a gente volta a conversar. Ah, tá bacana, pai. Vamos fazer assim mesmo. Vamos colocar o assunto sobre a mesa, vamos conversar mais, vamos tratar, vamos mastigar esse assunto. É um momento também de gerar encontros dentro de casa, amadurecer, crescer. A gente precisa se conhecer. O meu defeito é esse, agir por impulso, mas onde é que você se fere e você precisa dizer para o outro, até aqui, não passa daqui não. O outro vai saber respeitar, se você colocar isso numa comunicação, numa boa comunicação sobre a mesa. Conhecer o outro, conhecer a si mesmo e conhecer o saber, a ciência. Cláudio, o que é isso? Conhecer o saber, a ciência. Eu quero citar 2 exemplos para a gente entender o que é conhecer a ciência. Vamos lá? O primeiro é a história de todos os 2 são histórias reais, tá? O primeiro é a história de uma pessoa de 18 anos de idade, que tinha um pai psicólogo, e esse pai resolvia a vida de muita gente, e chegava em casa, contava como tinha sido o seu dia de trabalho, mas esse pai era alcoólatra. E o filho tinha uma relação com esse pai de muita batalha, de muita luta, porque o filho achava injusto demais ver a mãe sofrer. E esse filho dizia, meu pai resolve a vida de todo mundo, só não resolve a vida dele. Ele convence a todo mundo a mudar de comportamento, só não convence a ele mesmo. Meu pai faz essas coisas porque ele não quer mudar. É só parar de beber. Não coloca uma cerveja na mesa, é só isso. Se ele fizer isso, resolve. Ele não faz porque é problema de caráter, é problema de personalidade. E aí, daí para cima, meu povo. Os problemas de relacionamento entre esse filho e esse pai durou anos. Anos sem Natal, sem festa de aniversário, sem almoço de domingo, sem relacionamento nenhum. Até que anos depois, esse jovem resolveu procurar conhecimento. Procurou livros que falavam sobre o assunto, procurou uma psicóloga para tratar do assunto. Eu preciso entender melhor isso aqui, como é que funciona essa história de alcoolismo na vida de uma pessoa, até que ele entendeu que o pai dele era dependente químico. Não é que o pai dele amava mais a bebida do que a família e fazia aquelas coisas de propósito. O pai dele era escravo daquela dependência e sofria tanto quanto a família toda. E depois que ele teve esse conhecimento de olhar para a dificuldade do pai e entender como funciona isso na mente e no corpo de um dependente químico, a relação dos dois mudou completamente. Houve cura no relacionamento. O pai dele parou de beber? Não parou. E tiveram muitos e muitos dias de um para casa chorando. As lutas e dificuldades continuaram. Mas no lugar da tolerância, deu lugar ao amor. Da intolerância, melhor dizendo, deu lugar ao amor, à tolerância, ao conhecimento, ao estender a mão, a dizer, eu entendo, pai, eu entendo. As coisas não se resolveram, mas Deus resgatou o relacionamento de pai e de filho. Uma outra situação, é um casal amigo meu,
que teve uma filha com autismo, num alto grau de autismo. E ele leu certo artigo que casais com filhos com autismo se separam antes dos 5 anos de vida da criança. E ele disse: eu não vou permitir que isso aconteça na minha vida. 65% dos casais que têm filho com autismo se separam antes da criança ter 5 anos de idade. Porque geralmente a mãe precisa abrir mão da sua vida, do seu trabalho, dos seus sonhos e se dedicar exclusivamente àquela criança com cuidados especiais. Enquanto o pai precisa trabalhar mais e mais até para conseguir recursos para suprir aquela demanda. E um acaba achando que o outro está super protegendo demais e o outro acha que está protegendo de menos. E por não conhecer as necessidades e os detalhes de quem tem autismo, um acaba não entendendo a necessidade do outro, que precisou abrir mão da sua própria vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu trabalho, para estar dentro de casa, cuidando daquilo que é mais precioso para aquele casal. E por não achar um meio de caminho, um ponto em comum, o casal começa a brigar. E o fim disso é a separação. Mas esse casal específico diz: nós vamos atrás de conhecimento, porque o conhecimento irá nos fortalecer para enfrentar essa situação. E eles procuraram um psicólogo, eu lembro ele dizendo isso, chegou na frente do psicólogo e disse: me ajude a entender o mundo, a ver o mundo como a minha filha vê. Eu quero sair dessa posição que eu estou hoje, da forma como eu enxergo o mundo, e eu quero ir para a posição da minha filha e enxergar o mundo como ela vê. Entender o seu comportamento, entender os seus medos, entender a vida dela como ela vê. E o casal fez isso junto, com muita sabedoria. Sabedoria igual conhecer a vontade de Deus e colocar em prática. O casal disse: precisamos conhecer qual é a vontade de Deus nessa realidade aqui em casa, para tomar decisões corretas, discernir aquilo que precisa ser tomada a decisão, e com conhecimento. Eu citei 2 exemplos só. Mas qual é a área da sua vida que precisa de conhecimento e você não está indo atrás? Talvez alguém da sua família tenha pânico, depressão. Qual é a particularidade da sua família que você pode dizer: a partir de amanhã de manhã eu vou buscar conhecimento para entender o outro melhor, para entender essa situação melhor, para me entender melhor, porque o conhecimento enche a boca do sábio de poder, mas a boca do tolo, daquele que fala sem conhecimento, diz bobagem, tolices, e é um convite à ruína. Por último, do conhecimento, é o conhecimento de Deus. Perceba que é um ciclo, né? Perceba que é um ciclo. É conhecer a vontade de Deus para saber tomar as decisões corretas, se encher do saber, do conhecimento, de quem é o outro, de quem sou eu, do conhecimento, do saber, da ciência, e colocar esse conhecimento todo diante da presença de Deus novamente, da vontade de Deus, e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade diante de tudo isso? E aí volta de novo para o discernimento de saber fazer as escolhas certas na vida, se encher do conhecimento. É um ciclo. Isso é um ciclo na nossa vida, é um ciclo de princípios que, mesmo que a família esteja enfrentando lutas e problemas, mesmo assim, a família será feliz, porque ela entenderá que a sua felicidade está na sua identidade. Nós somos felizes porque somos famílias, e não porque existe a ausência de problema dentro de casa. Pode vir os problemas que forem, nós enfrentaremos com a graça de Deus, com o amor de Deus. E existe um 4º princípio. Citei que eu ia falar 4 princípios hoje. Já falei 3. Sabedoria, discernimento e conhecimento. E o 4º princípio é o 4º que abraça tudo isso. Seja você agente
do reino de Deus na sua família. O reino de Deus é um dos elementos fundamentais da mensagem de Jesus. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus sai anunciando, dizendo que o seu reino está próximo. Está próximo. Está acessível de ser vivido. Não é uma coisa que está numa região específica e eu preciso viajar para essa região. É algo que está próximo. É algo que está próximo. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. O reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é realizada. E nesse sentido, você é agente de Deus para realizar o reino dos céus aqui na terra, na sua família. O reino de Deus acontece aqui dentro. É algo que eu sou templo do Espírito Santo. Ele acontece aqui dentro primeiramente, mas ele também acontece no ambiente externo. Quando eu busco a vontade de Deus acima de todas as coisas, o discernimento de agir conforme a vontade de Deus, e me encho de conhecimento, de saber, para que minhas palavras não sejam palavras tolas. Eu tenho capacidade de puxar o reino de Deus para a minha família, de viver o reino dos céus aqui na terra, na minha família. Nossa, isso é tudo que a gente quer. Sabe por quê? Porque família é bem maior. É o nosso bem maior. É tudo o que importa. É aquilo que a gente quer mais valorizar na vida. É família.